Pessoal, boa noite. Primeiro agradecer a todos pela presença. Agradecer que o Denilson de antemão, tá, Denilson, que não está no Brasil aqui, por isso que a gente está apertando aqui, que ele está uma agenda bem apertada, tá? Mas disponibilizou aqui para estar com a gente aqui nessa apresentação, tá? Então, só passar aqui. Então, o tema do bate-papo, né? A gente encara aqui como um bate-papo, que a gente vai trocar algumas experiências, né, sobre gestão de risco em projetos. E como a Andresa falou, né, a gente vai trazer aqui como duas perspectivas, né? Duas indústrias, dois ramos industriais, né? Onde a gestão de risco é preponderante, né? Para o bom sucesso dos projetos, independente do ramo. Então, por isso que a gente trouxe, né, essa dinâmica, né, de duas visões de segmentos, tanto industrial, né, de construção pesada, quanto também de tecnológico, para a gente ter uma visão macro, tá, da gestão de risco de projetos. Bom, essa primeira parte o Denilson vai fazer uma explanação e eu entro numa segunda parte, tá, fazendo as explanações. Tá? Denilson, contigo. Beleza. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma satisfação enorme aqui estar com vocês. Eu que gosto muito do gerenciamento de projeto. Então, o Amadeu estendeu o convite, me pegou de surpresa. Então, a gente tentou aqui fazer, como o Amadeu colocou, um bate-papo bem suave e a gente tentar trocar alguma ideia aqui. Eu vou mais no viés prático. A gente trocou umas figurinhas, eu e o Amadeu vai mais nos fundamentos, mas a gente vai aí tentar contribuir com um pouquinho que conhece, tá? Então, vamos lá. O contexto do tema riscos no gerenciamento de projetos. Vocês me permitam ler, tá? Então, o futuro é imprevisível, com efeitos intensificados pelo impacto e ritmo cada vez maiores das mudanças tecnológicas e socioambientais. Precisamos e devemos assumir riscos de maneira inteligente, né? Então, acho que essa última frase, precisamos e devemos assumir riscos de maneira inteligente, ela é bem provocativa, porque os riscos em qualquer projeto, seja ele em qualquer setor, serviços, varejo, terceiro setor, industrial, eles vão existir, riscos e oportunidades. O que mais nos provoca hoje, dentro do contexto que vivemos, é que riscos podemos assumir e como mitigá-los e ter respostas, assim como as oportunidades que a gente possa capturar dentro do contexto de um projeto que está inserido em algo maior, que é um business que está por trás. Pode passar. Entendeu? Fala só um pouquinho de mim. Meu nome é Denilson Pedro. Um pouco da currículo. Eu sou técnico de geologia. Comecei, sempre fui sempre uma paixão pelo setor tecnológico, pela ciência. Então, fiz escola técnica. Depois fui para a engenharia civil, me formei pelo FRN, eu sou norte rio-grandense. Depois eu fiz MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, fiz em gerenciamento de obras pela UFPB, fiz gerenciamento de finanças pelo INSPER e estou nesse momento agora cursando administração e negócio do setor elétrico. Falar aqui também só me apresentando aqui, tá? Sou Amadeu, tá? Tenho formação também técnica, né? Em eletrotécnica e tecnificações pela Escola Técnica. Sou engenheiro de produção, o MBA também em gerenciamento de projetos, tá? E um outro MBA aqui com relação a projetos de obras, mestrado em engenharia de produção e estou cursando, tá? O doutorado em engenharia de produção na UFPE, tá? Então, só algumas empresas por onde passei, tá? E Denilson, eu volto para você de novo só nessas apresentações iniciais, beleza? Tá, eu acabei, Amadeu, esquecendo aqui de falar um pouco das empresas, mas
Eu sempre tive, como falei, uma paixão pela tecnológico, sempre meu DNA foi muito de obras. Eu comecei no mercado imobiliário, passei por várias empresas no estado do Rio Grande do Norte. Depois eu entro no mercado de telecom, e aí foi uma grande escola para mim. Assim que o mercado privatizou, eu adentrei como engenheiro. Eu passei 10 anos entre Telemar e Oi, tá? Aí a gente teve a oportunidade de fazer toda uma transição de um modelo que a gente entendia dentro do planejamento estratégico da companhia no momento já não mais aderente ao contexto que se vivia em telecom. A gente participou de um grande projeto que foi o PAN, que é o Plano de Antecipação de Metas, que dentro do mercado abriu cenários para que tivesse o longa distância naquela época, e principalmente o móvel, né, a mobilidade, e dando suporte a dados. E aí eu migrei para a Oi, um braço da fixa, né, na época Telemar, como falei, e depois eu saio e entro no mercado de renováveis, aí com um viés muito forte na eólica e na solar. Tá? Essas foram grandes escolas que eu passei em termos de infraestrutura, só para fazer esse comentário. Bem, E, aí- e aí, Oi, Denilson, só complementando aqui, desculpa. pois E não. aí, no setor eólico, eu tive o prazer de trabalhar durante uns 10 anos aqui com o Denilson, né, na construção de vários parques eólicos, com muitos desafios, né, Denilson, enfrentados, muitas conquistas também realizadas, né, e na vida, a gente só traz essas amizades, essas conquistas, né. Então, assim, é um prazer, assim, um grande amigo de trabalho que a gente traz agora, né, no mundo do acadêmico, sempre estudando, trocando ideias, né. E o Denilson é um grande estudioso, né, no tema, nos assuntos. E depois desse passagem pela eólica, né, eu me debruço na parte mais tecnológica, né. E aí a gente está junto aí, trocando ideias, né, contribuindo aqui com o desenvolvimento de todos, ok, gente? Beleza. Então, a gente começa aqui, eu tomei a liberdade de trazer uma imagem que é da escultura aqui do O Pensador, tá? Uma obra do francês do Auguste Rodin. É, ele nos faz refletir, como a imagem já fala por si, essa reflexão, essa introspecção que todos nós somos provocados a ter na vida, nos mais variados contextos, principalmente no profissional, no trabalho. E nós, como gerentes de projeto, a gente precisa sempre refletir o quanto nós estamos fazendo de estratégia realmente embasada em dados, quanto nós estamos realmente fiéis à realidade. Há um mundo que a gente sabe hoje que vive muito de falsas notícias e notícias de maneiras notícias verdadeiras, mas que são muito rápidas, que vivemos muito na superficialidade. Qualquer gestor ele precisa tentar, que ele precisa ter momentos para ele para refletir, para ponderar, para poder realmente tomar a melhor decisão, tá? Então isso é muito importante porque a gente que já está no mercado e às vezes direciona jovens, engenheiros no meu caso aqui, gerentes de obras, supervisores, a gente nota muito uma dificuldade no ato de pensar. Há muito vamos dizer assim, uma pressa em tomar uma decisão que às vezes não tem ainda um fundamento, não tem um embasamento para que ela seja tomada. E gerenciar riscos pede de nós realmente muita reflexão, muita visão sistêmica, muito porquês. E se isso acontece, se isso não acontecer, por que é assim? E se tudo que vem dando certo não der mais certo? Então, você é provocado constantemente a refletir. Isso é algo que eu considero fundamental no planejamento do gerenciamento do risco, tá? Podemos passar.
Aqui eu vou mais nos fundamentos, tá? Teóricos, sei que todos conhecem, mas vamos aqui pincelar novamente, né? Risco é um evento, tá? Uma probabilidade de ocorrer no futuro, impactando o projeto de forma negativa, aí seria uma ameaça, ou positiva. Uma oportunidade, ele pode ocorrer devido a um ou mais causas e pode ocasionar um ou mais impactos positivos ou negativos, tá? Então, essa questão do risco, às vezes, a gente imagina que o projeto perfeito é aquele que não vai, ele não tem risco nenhum, eu não posso nem pensar que ele vá dar errado. E, geralmente, no gerenciamento, e tudo passa pelo custo, eu, quando estou montando meu DRE, né, ou o meu orçamento básico, eu já vou ali provisionando, dentro de uma visão de acomodação, valores para mitigar riscos, né? Eu chamo aqui, vou provisionar valores aqui para riscos. Isso é muito interessante porque faz com que a gente perca valor, deixe de agregar valor, tire dinheiro do acionista e da empresa por não considerar um planejamento do gerenciamento do risco. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje, o que a gente vê muito são orçamentações. Estou falando no contexto aqui de projetos que você pega um orçamento que lhe é passado para você tocar esse empreendimento, seja em qual setor você esteja. Então, você provisiona valores ali, se acomoda com essa facilidade que tem e vai negociar com o acionista para que ele aceite tirar do resultado dele esses valores, porque às vezes você não quer fazer um gerenciamento estratégico que você possa dar respostas aos riscos, tá? Então, o que é essa gestão do risco realmente sábia, vamos dizer assim, proativa? É saber lidar com oportunidades e riscos inesperados e adaptar o projeto a esses riscos, né? Preparar um plano B. Todo gestor, todo profissional, ele tem um plano B. Como eu coloquei, se não der certo, se isso não acontecer, se as condições climáticas não forem as que a gente esperava, se a minha mão de obra não for capacitada, a gente até costuma dizer, se o próprio GP perder um pouco da sanidade mental, quem é que vai substituir? Porque é um problema hoje. Hoje, como nós estamos gerenciando risco, vamos ver na frente aí, gerenciamos pessoas. Hoje, uma das coisas que um dos fatos que a gente mais presencia são GP, gerentes de projeto, com problemas de saúde mental, desgastados, estressados, precisa lidar com esses riscos. São exemplos, tá? E precisamos criar estratégias para mitigar, como eu falei, permitindo margens de tempo e de recursos. Então, esse gerenciamento do risco é muito importante a gente ser resiliente às mudanças, porque elas vão acontecer e tendem a acontecer em qualquer projeto. O papel do gerente do projeto. O gerente do projeto é o profissional responsável por planejar, organizar e gerenciar a conclusão de um projeto. Sua principal tarefa é garantir que o projeto entregue os resultados esperados no prazo, dentro do orçamento e de acordo com o escopo, tá? Isso é o que a gente tinha logo ali na década de 50, quando surge a disciplina, vocês bem sabem, então a gente é muito focado nisso, né? Eu quero meu cronograma, eu quero meu orçamento e quero entregar conforme o escopo, conforme eu fui contratado. Eu atendendo isso, eu estou muito bem no requisito aí dos entregáveis. Mas o mundo mudou, né? Esse modelo mental mudou. A gente sabe hoje que qualquer projeto ele foca tecnologia. As empresas, mais do que nunca, estão focando em pesquisa, desenvolvimento, inovação. Eu tenho que entregar algo inovativo, né? Para ser competitivo, tem que buscar isso. Mais do que nunca, o modelo foca hoje em pessoas, né? Desenvolver pessoas, colaborar com pessoas. Mais do que nunca, o gerente de projeto hoje, ele é um elemento que, às vezes, dependendo das circunstâncias, ele é um coaching, às vezes ele é um gestor mais forte ali, orientando aquele que não tem muito conhecimento, muda os viés de gerenciar pessoas,
mas as pessoas, mais do que nunca, são estratégicas. Não existe mais o papel ou a visão de que um GP podia fazer tudo. Ele não faz tudo, ele, na verdade, delega e acompanha, né? E qualquer projeto precisa entregar valor, né? Ele tem que entregar um resultado e ele tem que ser um projeto que a gente não seja passageiro da agonia. Não adianta entregarmos projetos que, ao final do projeto, está todo mundo realmente estressado, desgastado, combalido. Então, você destrói o valor do seu principal capital, que é o humano, né? E tudo isso, o Amadeu vai trabalhar esse tema, está dentro do contexto que hoje vivemos, que é a transformação digital, né? Novos processos, novas formas de pensar passam por isso, né? E isso envolve riscos. Será que eu vou conseguir ter essa visão? Eu vou conseguir avançar com esse propósito, entregando valor a todos os stakeholders envolvidos? Essas são provocações, reflexões que mais do que nunca a gente tem feito. Aí o Amadeu, até a gente estava trocando ideia, e vem sempre isso que a gente fala em riscos. Por que os projetos falham, né? Por que as estatísticas mostram aí os mais variados números, 70% dos projetos falham, 30% tem êxito, 80%, enfim, varia muito. Eu peguei aqui uma colocação do Vicente Falcone, isso está num dos livros dele, mas eu concordo plenamente. Muitas das vezes falta método do GP, do gerente do projeto, daquele gestor, o método de como nós vamos executar o projeto, como é o meu jeito de fazer, respeitando os fundamentos, as boas práticas, mas eu preciso desenvolver um método. Eu, como profissional, eu tenho que ter um método. Isso a gente vai construindo, isso não sai da noite para o dia. É experiência, o estudo, é muito de resiliência, projeto a projeto. Falta de metas, né? De métricas, a gente também pode assim dizer. Tem muita gente que não gosta de meta. E isso é um tema que a gente fica num aspecto dual, né? A gente precisa cuidar de pessoas e, ao mesmo tempo, precisa dar metas a essas pessoas. Metas realmente elas estressam, elas buscam um resultado, mas nós, como gestores, e dentro desse contexto de não falhar, a gente precisa entender que o nosso ambiente, ele não necessariamente ele é de competição. O meio hoje, o mercado em si é muito competitivo. E isso é natural, mas faz com que as pessoas sejam muito competitivas entre elas. E isso não é o foco. Nós damos métricas como padrões de relativar o número que eu preciso alcançar para atingir um resultado. Então, assim, esse é o sentido da meta. Tá? Não é de nos matarmos por ela, mas sim ser um caminho que vem do método para atingir um resultado. Então, tudo tem que ter métrica. Não tenho números para acompanhar, eu não gerencio. Eu posso até imaginar e achar que o faço, mas não o faço se eu não tenho números que comparem com a expectativa que a gente quer. Isso pode ser para alguns uma coisa tão óbvia, mas o que a gente tem visto é que não. Muitos dos profissionais que às vezes adentram não gostam de metas e alguns que gostam, como a gente usou até a expressão, eu vou ser repetitivo, gostam de trabalhar com elas de maneira agonizante, de maneiras estressantes, tá? Uma competitividade onde o ego se sobrepõe sobre o todo, tá? E ficam indivíduos egoístas, o ego que adoeceu, tá? E como temos profissionais que excelente envergadura, mas que falham nesse olhar para a meta, tá? A gente também só a falta de conhecimento técnico e de mercado é algo também que a gente observa como um vetor que nos leva a falhar, né? Hoje, antes a gente dizia só o conhecimento técnico, hoje você tem que conhecer o mercado em que você está inserido, né? No caso, hoje eu trabalho com renováveis, mas se eu
em construção, né? Em construção. Mas se eu não tiver ligado, exemplos aqui só teóricos, né? Na bandeira tarifária, como é que está comportando-se as chuvas no sul-sudeste, como é que estão as pesquisas de armazenamento de energia, como é que está o índice, o percentual de formação de novos gerentes de projeto, como é que está o movimento dos sindicatos em estado A e B. Se eu não conhecer nuances do meu mercado, eu não posso lá na frente ser crítico ou me adequar em busca de um planejamento de gerenciar o risco desses projetos que eu tenho na minha carteira, no meu pipeline, e como eu vou me adequar ao meu planejamento estratégico, tá? Então, aqui a gente traz uma visão não só de um projeto em si, mas, na verdade, de um programa, tá? Dentro de um grande planejamento estratégico de uma empresa. Vou fazer só um. Tá muito rápido, tá bom aí, porque às vezes eu fico meio. Tá tranquilo? Tá tranquilo, Denilson, tá tranquilo. Às vezes dá uma oscilada, mas ela recupera, tá? Ah, é a Não, mas tá rede aqui. tranquilo. Não, mas tá dando, pelo menos tá tranquilo aqui, viu? Beleza. Tá, a gente vai falar aqui rapidamente de contexto em projetos de construção de parques eólicos e solares, tá? Aqui eu trouxe duas imagens de produtos, tá? Que foram entregues. A gente tem aqui dois projetos, tá? Um parque solar à esquerda e um eólico à direita. No meu caso específico, eu gosto muito de trabalhar com os meus gestores. Um dos primeiros momentos que a gente reúne a equipe e que eu tenho a oportunidade de, quando visitando obras, estar com eles, é mostrar essa cena e refletirmos o que é que nós temos que fazer para entregar um parque nesse estado, com essas características, ou seja, com o escopo que nós fomos contratados, dentro de um programa, dentro de um custo, dentro de um histograma, no caso, recursos, pessoas, materiais, atendendo um, um custo assim assado, respeitando uma planilha de comunicação, enfim. Então, a gente precisa enxergar que para chegar nesse item aí, nesse cenário, isso não é plasmado, eu não penso e crio, eu preciso construir isso. E aí que a gente começa a falar do que falamos anteriormente, desculpe a redundância, é a meta que vai me levar a chegar ali naquela data X com aquele custo e tudo mais, né? Se eu conheço, se os meus times conhecem o método, né? Se eles têm capacidade técnica de fazer isso, né? E o que é que a gente tem que atentar para que isso dê certo, né? Então a gente começa um brainstorming aí, começa a criar situações para refletirmos, para que fazer uma introspecção, colocarmos num brainstorm uma explosão de ideias dos porquês e se isso der, se isso não der. A gente vai começando a trabalhar a percepção e, principalmente, a cultura de olhar o risco como uma área do conhecimento muito importante dentre as 10, né, que o PMBOK nos sinaliza. Né? Então, como qualquer projeto, a gente precisa ter essa visão. Pode passar. Aqui, no caso específico do business, nós estamos falando aqui de renováveis, mas isso se aplica para qualquer segmento de negócio, né, como eu falei. Os riscos a desenvolver um projeto hoje no nosso mercado de renovável, né? Primeiro, a situação que nós estamos vivendo aqui é uma sobreoferta de energia. O Brasil vive um momento muito particular da energia, principalmente eólica, com projetos escassos, tá? Por quê? Porque você tem uma sobreoferta de energia. A gente costuma dizer que a hídrica, né? A caixa d'água do Brasil está cheia. Então, tem muita energia que vem da hídrica, né? Eu tenho uma questão de
de mercado, de economia, que o PIB não vem crescendo com as estimativas que foram desenhadas num planejamento estratégico de produção. Então, faz com que o preço da energia caia. Ora, se o meu preço cai, isso não é interessante para um investidor colocar dinheiro ali. Eu tenho uma regulamentação que eu preciso sempre olhar. Quando eu falo a regulamentação hoje, ela envolve, entre tantas coisas, subsídios, né? Eu tenho vários subsídios para alguns energéticos que comprometem o contexto como um todo do cenário de negócio, que faz com que a coisa fique mais difícil. Eu preciso ver sempre o risco do meu CAPEX, quanto eu tenho que investir ali para criar uma usina fotovoltaica ou uma eólica, mas podia ser uma usina de biomassa, podia ser uma indústria de hidrogênio verde, olhando mais para frente. Mas quanto é que eu invisto o CAPEX, mas quanto é operar isso, né? O meu OPEX. O que é que está em jogo? Então, eu preciso ver o risco de investir dinheiro e o risco de manter o projeto. Eu preciso ter essa visão. Capital humano, né? O que é que eu tenho hoje de gente apta para conduzir esses projetos? Caso aqui de exemplo de solar, que tem uma diferença muito grande hoje em dia quando eu comparo com eólico, é o aspecto de tecnologia, de ciência aplicada, tá? A gente vê que a solar, as pesquisas nas academias, nos centros de pesquisa, estão muito intensas, né? A gente costuma dizer, estamos entrando agora em painéis solares de segunda geração, com outros materiais, materiais mais flexíveis, materiais mais leves, materiais que eu consiga gerenciar o resíduo melhor. Eu começo a ver como é que eu vou armazenar a energia e como é que eu faço para criar sinergia com, seja um energético solar ou eólico, tá? Então, isso está tudo fazendo com que eu fique refletindo. Eu tenho gente para no futuro trabalhar em montagens mais delicadas de infraestrutura, como é que isso vai se comportar no preço final ao consumidor, onde é que eu tenho oportunidade, será que lá na frente vai deixar de existir eólica ou vai ser menos projeto do que era antes, que nos levou até aqui, e vai se migrar muita coisa para solar? São riscos de quem está desenvolvendo o projeto, precisa ver, tá? A questão do socioambiental, né? Qualquer projeto, seja o empreendimento, aí no caso de construção de mercado, um prédio, enfim, um loteamento, eu sempre preciso saber quais são as questões fundiárias, né? De quem é a terra, essa terra está legalizada, eu vou conseguir negociar com os donos dali. Então, são riscos que estão envolvidos ali. O projeto que eu vou fazer, ele vai ter um impacto em comunidades que são críticas, são delicadas, por exemplo, quilombolas, locais onde eu tenho ali sítios arqueológicos, todos são riscos que eu preciso ponderar e ver. Fazer aquele projeto, desmatar, no caso de uma solar, tantos hectares, milhares de hectares, como é que se comporta isso em termos de impacto ambiental? Como é que fica a imagem da minha empresa nesse projeto? Isso está muito claro. Eu tenho ações mitigadoras do que eu desmatar, replantar. Como é que eu estou vendo se eu vou fazer uma solar numa drenagem que vai escoar muita água, se isso não vai para um rio que sirva como manancial para uma comunidade? São riscos que eu preciso ver, né? O risco dentro desse contexto todinho, como gerente de projeto, eu preciso entender como é que vai ser o aspecto financeiro, como é que vai ser o desembolso. Tá nesse projeto aqui vai fazer eu ficar muito alavancado para pegar dinheiro em banco para fazê-lo? Tudo isso são cenários que eu preciso levantar, ver os riscos que estão inseridos em cada tema desse, realmente dissecar ponto a ponto para poder ter ações que eu possa mitigar e responder. Lembrando que tudo isso aí também eu posso ter olhares e visões de oportunidades. Eu preciso ver também se eu consigo agregar valor. Pode passar, por favor.
Agora, aqui eu saí troquei a camisa e fui executar o projeto. Ali eu estava querendo desenvolver o projeto, agora, digamos que eu já mitiguei todos os riscos e disse: olha, tá ok, esse projeto é viável, dá para a gente fazer, a gente tem dinheiro, controlamos aqui todas a, os riscos desse projeto. Vou contratar uma empresa para fazer a infraestrutura desse parque solar ou eólico. Aí, digamos que eu estou agora dentro dessa empresa e sou um gerente de projeto que fui escalado para executar uma usina dessas, né? Hoje em dia, dentro, como o nome diz, renovável, eu olho muito para recursos minerários, tá? Aí eu estou falando, no caso da construção civil, a gente demanda muita areia, muita brita, muito usado. Tudo isso tem que ter oferta. Isso tudo eu tenho que prospectar com antecedência. Se eu não faço isso, e eu vou precisar desse recurso, eu vou gastar mais dinheiro para pegar mais longe. Então, hoje, recurso minerário em qualquer projeto de grande envergadura, não só em renovável, de infraestrutura, precisa olhar isso. A gente precisa ter muito respeito ao meio ambiente e precisa trabalhar de maneira responsável. Eu não posso sair tirando nada se eu não tiver uma licença para fazê-lo. E eu tenho que responder isso a um stakeholder, que são órgãos ambientais, que eu tenho um compromisso com eles muito grande de mostrar evidências, de levar relatórios, um risco muito importante a ser levantado e mitigado, né? Acidentes numa obra, né? A gente costuma dizer que não tem obra, não tem projeto, não tem nada que você faça com maior sucesso e êxito se isso custar a vida de uma pessoa ou venha a degradar uma pessoa. Isso perde o sentido. O valor de uma vida é inestimável, né? Então, cuidar dos acidentes, ter um olhar muito grande na segurança do trabalho, é muito importante. Tem várias notícias aí de projetos que, infelizmente, pela complexidade, às vezes pela falta de atenção, vidas são perdidas, né? Então, hoje se olha muito para o que a gente chama o QSMS: qualidade, segurança, saúde e meio ambiente. Por que não dizer o SG, né? O risco de projeto, de ter na mão o que você vai executar. Hoje, a gente sempre escuta que o japonês faz muito bem uma obra porque ele se planeja muito com antecedência e porque ele tem projetos muito na mão cedo. A gente tem uma dor no Brasil, e isso não é só no Brasil, é no contexto como todo, de não ter projetos no time correto, né? Só olhar que a gente precisa ter o projeto desenhado para que eu possa executar com fidelidade o escopo. A questão fundiária, eu falei rapidamente, mas são problemas, de novo, de estar num projeto em que a terra não está negociada pelo cliente, que áreas ainda estão embargadas, que tem sítio arqueológico, que tem questões das mais variadas naturezas a serem vencidas. Então, isso pode ocasionar estagnação num cronograma, isso me dá custos, tá? Sindicatos, né? Algumas obras, alguns cenários de implantação de projetos, pela particularidade e a dimensão, no caso aqui do Brasil, faz com que a gente tenha que ter um olhar muito forte para sindicato, para negociações, para particularidade da geografia. Tem regiões que têm um certo cenário de muito feriado, de muita flexibilidade daquela região ali, de folga de pagamento, e a gente precisa olhar isso com muito critério, tá? A gente, como gestor de projeto, precisa entender o fluxo de caixa que a gente tem na mão, quanto foi orçado para executar o projeto, e o que é que eu tenho que fazer para respeitar o que foi orçado. É o que a gente falou, né? Você entregar uma obra, um projeto, é muito fácil
quando a gente não respeita o custo, né? Se você, é muito raro, mas se existir uma empresa que admite esse desaforo de você não respeitar o custo que está orçado, você não tem problema, mas se você tem que ser fiel ao que está ali, você precisa se planejar muito bem. Isso é um ponto importante para a gente, como gerente de projeto, olhando o risco, que às vezes a gente tem alguns melindres de discutir internamente, no caso aqui, com o pessoal de orçamentação, tá? Digo execução versus quem orçou. A gente precisa entender que quando a gente assume um projeto como gerente dele, a gente efetivamente assumiu a responsabilidade que vai entregar aquele projeto. Às vezes a gente se admira como um gerente de projeto que é escalado para tocar uma obra, um empreendimento, enfim, como ele não analisa a construção do orçamento do projeto, né? Mas ele precisa entender que depois que ele diz que leu, que analisou tudo, que fez todas as críticas e valida aquele orçamento, a bola está com ele. A responsabilidade é dele. Tá? Por isso que é importante a questão de, quando eu falo aqui fluxo de caixa, desembolso, eu estou querendo dizer analisar o orçamento que chegou para você tocar um projeto. E se você vir que não dá para fazer, levantar logo a mão e dizer, não dá para fazer com esse valor aqui. Nós vamos ter dor de cabeça, eu preciso é disso, outro, e por conta disso, disso e disso. Por conta dos riscos A, B, C. Eu já vi muito profissional bom, gerentes de projetos bons, se desgastarem muito por não darem atenção a isso. Então, assim, eu gosto de falar e repetir isso, a responsabilidade de um GP, de um gerente de projeto, é muito grande. Aqui, por exemplo, nós temos projeto na nossa empresa, e nós estamos falando de projetos de 1 bi. Nós estamos falando aqui de estar na mão com 2.000 homens. Amadeu conhece bem isso aí. Isso não é só no trabalho. É, Tem projetos muito maiores do que isso. E a gente costuma dizer que o gerente, o líder, ele precisa entender as responsabilidades deles. Quando a gente fala, por exemplo, que um acidente é um risco, se ocorrer um acidente numa obra nossa, ou num projeto de vocês, mas no caso, se for dar aqui para ser objetivo nos nossos, o primeiro responsável sou eu, como gerente de projeto. Eu respondo civilmente pelo óbito de uma pessoa ou por algo que vier a acontecer a ele. Não é um encarregado, não é um engenheiro de frente. Eu respondo como diretor e o que diz mais ainda o gerente de projeto que está ali. Então, é responsabilidade que a gente tem que ter em mente quando a gente está tocando projetos. Responsabilidade com o dinheiro do acionista. O dinheiro não é meu. Eu não faço tudo o que eu quero com o dinheiro, não. Eu preciso dar conta do dinheiro. Por isso que eu tenho uma TIR ali, você, uma taxa de retorno. Eu não sei se vocês esperam que Opa, alguém falou? Desculpe. Vamos lá. Pode tocar, Amadeu? Posso continuar? pode sim, Anis. Tá bom. Capital humano, como a gente falou e pontuou, gerente de projeto precisa entender que um risco de alta envergadura é lidar com pessoas. Primeiro, por que esse risco? É porque, às vezes, ele não atentou ou ele ainda não fez aquela reflexão que o pensador ali nos provocou, se eu gosto de gente. Por incrível que pareça, tem muito gerente de projeto, tem muito profissional que não gosta de gente. Ele acha que faz tudo só. Ele acha que ele é o cara, ele acha que vai receber a participação dos resultados só ele. Eu até digo, se ele for muito bom e ele provar que ele sozinho faz, nada mais de mais meritocracia do que ele receber o resultado sozinho. Mas ninguém faz nada só. Time é uma coisa que a gente tem que valorizar, porque a gente só existe por conta de um time. A gente só é bom se um time for bom, porque é ele que faz o resultado. Então, mais do que nunca, o capital humano precisa ser gerenciado. Preciso saber se eu tenho as pessoas certas no meu time, se eu coloquei as pessoas certas nos locais certos,
se as pessoas estão bem, se elas estão felizes de estar trabalhando nesse projeto, porque a falha no olhar para o humano, ele é um risco que às vezes não tem mais volta. Você tem um profissional ali, o seu profissional de custos, que olha o custo do projeto para você, o que olha o planejamento, o que olha a segurança, o que olha a qualidade, o que olha o contrato e todo mundo lhe servindo como para o gerente de projeto poder maestrar essa equipe toda, é muito importante. Então, o capital humano hoje, ele é de extrema relevância. Eu sei que todo mundo aqui conhece, a gente sabe que o preditivo, né, o método preditivo, a visão preditiva que a gente tinha antes, aí, até a edição 6, não estou dizendo que os gestores não olhavam as pessoas, mas você vê que os métodos ágeis, né, os princípios que norteiam ali, como eles focam no humano. Não mais, a gente até costuma dizer, você já não é mais nenhum gerente de projeto, você é um líder, né, um líder. E isso é uma reflexão que a gente precisa sempre ter em mente, né? O risco de não olhar a inovação, a tecnologia, o que é que está se estudando de ponta, o que é que está se fazendo diferente do que a gente vê que está fazendo. Ter a mente aberta, sair do quadrado e buscar novas metodologias, né? A gente via dentro do mercado que eu estou, aquela coisa, dando um exemplo prático, é preditivo, é ágil. A gente precisa ter a cabeça flexível. A gente sabe que hoje está tudo dentro da mesma seara. Né? A gente tem momentos que eu sou mais ágil, eu nunca posso deixar de olhar, dependendo do projeto, os fundamentos e vou beber neles sempre do preditivo, mas tem dinâmicas que consigo ali inserir, trabalhar com Lean, com LPS, momentos que eu olho o Scrum, enfim, tem para todo gosto. Mas é importante essa curiosidade, essa busca de fazer diferente para que você possa inovar. Tá aí, essa é a transformação digital. O Amadeu vai discutir mais isso, os processos estão mudando a cada momento. Eu, por exemplo, vim aqui para os Estados Unidos, estou há praticamente 20 dias visitando várias universidades, entendendo quais são os olhares para o cenário de renováveis, olhar de futuro, o que é que o MIT está pensando, o que é que Harvard está pensando, o que é que o EU está pensando, e aí a gente, enfim, tem os mais variados cenários que a gente possa ver, mas é a curiosidade para tentar levar isso para a nossa companhia e para a gente também, ver oportunidades que existem em outros mercados, tá? A questão socioambiental está praticamente em todo o contexto, o ESG, né? A gente vê isso aí, o social, o environment e a governança. Então, é muito importante a gente estar visando. Pode passar, Matheus. Denilson, só Foi não. complementando, né? É, por mais paradoxo que seja, né, você falou que nós temos a mudança, né, hoje de energia, né? Mas por mais incrível, a gente está numa eminência de ter apagões, né? Porque as fontes, elas têm frequências diferentes, né? E aí, quando a gente está naquele horário de pico, né, entre 6 horas, 8 horas da noite, a solar sai, a eólica também sai um pouco, e aí eu vou ter que o meu sistema se readequar rapidamente a essa nova demanda, em frações de segundo, e isso prejudica demais. Então, eu tenho que ter visão de sistema, visão dos equipamentos, né, de manutenção do sistema elétrico como um todo, nessa abordagem de mudança de fonte, né? Que aí nosso sistema foi feito para uma única fonte, né? Então, essa polaridade de fontes, né, faz com que o meu sistema fique um pouco nervoso, né? É, Então, são o Bra... pontos de atenções, né, que a gente tem que Exato. ter. Atenção, e você colocou muito bem, e é que eu digo, você vê riscos no negócio e vê oportunidades, né? O Brasil, pegando o que você colocou muito bem,
Ele, como a gente falou, ele tem uma sobreoferta, ele tem energia de sobra, mas ela falta no pico. A gente chama demanda de pico, né? Aí é o problema da eólica e da solar, ela é intermitente, não consigo despachar essa energia nesse horário de pico. E por incrível que pareça, essa demanda de pico, aí é que está a oportunidade do negócio, no que fala a nossa seara aqui, de construir cenários, buscar cenários para atender essa demanda de pico. Como é que eu faço para isso? Né? Aí entra a questão do armazenamento. Eu consigo aí vou estudar, ver como é que estão os cenários de sistema de baterias, que hoje a gente já começa a ver isso acontecendo no mundo e alguns projetos já no Brasil se inclinando para isso. Né? A gente vê a hibridização, é você usar a lei do fio, transformar ali uma eólica que já está ali e inserir também a solar para aproveitar a infraestrutura, a conexão e tudo mais, para tentar capturar valor, fazer contratos, a hibridização do contrato, onde eu faça uma parceria entre uma eólica e, por que não, com o fóssil, tá? De tal maneira que eu garanta no contrato para o cliente de que ele não vai ter falta de energia no pico dele ali, quando ele demandar. Ele está contratando uma empresa que tem alternativas de entrar com uma fonte, um energético solar eólica, mas também com o fóssil. Mas isso são visões. Eu olho um risco no meu negócio, como eu falei aqui, mas tenho que ver cenários que eu consiga ter oportunidades de capturar valor para o meu negócio, tá? Pegando aí o que você colocou muito bem. Perfeito, Denilson. Aqui, rapidamente, né, que você já vê, mas vou pincelar um pouco o que é que a gente faz dentro da companhia, dentro do mercado, né? Então, eu listei ali de maneira muito macro, mas é como a gente faz, né? A gente identifica os riscos, né? A gente tenta ter a cultura de identificar os riscos. Por incrível que pareça, eu não sei se isso acontece com vocês, assim, a turma nova, a turma não gosta muito de fazer, eu não tenho muita, no início tem uma certa acha, não dá muita importância, as reuniões de gerenciamento de risco, a lista ali não acompanha como é que o risco está, né? Como é que está o acompanhamento dele, se ele já foi superado, se eu aceitei de fato, se eu repassei isso. Então, assim, você precisa identificar os riscos. E um ponto importante que a gente sempre pontua: os riscos já começam no contrato. Qualquer gestor de projeto, ele tem que ler o contrato. Não é uma vez, não, são várias vezes, tá? Seja o projeto que for. Um projeto que não tem contrato é um perigo, né? E um contrato, ele é, assim, o nosso céu na execução do projeto ou o nosso inferno, dependendo de como ele foi assinado. E o pior, a gente diz assim, mas eu não assinei o contrato. Sim, mas você teve a oportunidade de ler e levantar os riscos que estão ali, e como a gente falou, e antes de assinar aquela bendita cartinha ou documento, eu assino e aceito as condições aqui do projeto e eu vou tocar o projeto. Isso é um documento de praxe. Então, identificar os riscos já começa no contrato. Eu preciso ler contrato e preciso rezar em cima do contrato, tá? Isso aí, por mais que as metodologias ágeis coloquem isso aqui, mas eu tenho que ser muito preditivo aqui no contrato. O contrato é o que está dizendo qual é o meu escopo, qual é o meu prazo, e está dizendo, em regras gerais, é isso que embasou nossa relação aqui, da sua empresa, comigo aqui, contratante. Eu preciso identificar isso aí. Realizar a análise qualitativa dos riscos, né? Quais são os riscos que estão ali, qual é a frequência, qual é o tamanho desse risco, enfim. Depois eu preciso ver o impacto desse risco, depois que eu avalio quais são os riscos que estão em jogo, o que é que eu vou aceitar, eu vou repassar, enfim, e ter respostas aos riscos. Isso não para. Um gestor ele precisa toda semana estar, eu costumo dizer, toda semana ele tem que estar visitando os riscos ali. Qual é a resposta que ele tem na ponta da língua para dar? Ah, se faltar isso, qual é o plano B? É isso. E o C? E o D? Até costuma dizer que não é o B resolve, não. Você tem que ter C e D das coisas para poder mitigar, de fato, aquele risco e não ter prejuízo, né?
Eu vou dar um exemplo aqui. Você imagina uma obra que você tem 2.000 homens, você tem para mais de 500 equipamentos, 600 equipamentos, se faltar óleo diesel. A pancada que é isso dentro de um resultado financeiro. Se a comida estragar e fizer adoecer um quantitativo X de homens, o desgaste da imagem da empresa, o risco junto aos profissionais, aos seus colaboradores de infecção intestinal, qualquer outra coisa mais grave, parada de serviço, você tem que pensar se faltar água, né? E se faltar energia, se a internet não tiver, se você não tiver um local para essa turma jogar uma bola no final de semana, dar um bem-estar para tudo envolve risco. Você, como gestor de projeto, você praticamente é o facilitador de processos que não impactem seu empreendimento, né? Então você precisa ter respostas para o risco. Você precisa mitigar com respostas, tá? E sempre colocando e tentar capturar ou ter a visão das oportunidades, né? Dentro do contrato mesmo, não tem um projeto que você não tenha, por exemplo, de infraestrutura, grandes projetos, qualquer um, mas eu acho que é qualquer um que o cliente sempre não nos dê também a oportunidade de fazer mais trabalhos, de criarmos parcerias mais fortes, de estarmos num projeto, mas criarmos um network para fazer um outro projeto. Então, um bom gestor é aquele que tem ações para capturar boas oportunidades, né? Para vender bem serviços que já estão ali consolidados, mas entram num plus. Aí saber os impactos que isso pode ocorrer, aí tem toda essa questão se não vai mexer no escopo, se isso não vai comprometer cronograma, se eu posso vender para um outro parceiro que está dentro do projeto. A gente faz muito isso. Às vezes você tem uma oportunidade, eu montei uma gestão enorme de usinagem de concreto. Aquela região, a usina é minha. Eu licenciei todos os recursos minerários conforme a lei. Ninguém está melhor do que eu. E agora todo mundo que está ali executando outros serviços dentro do projeto, ou seja, eu estou fazendo o parque, mas alguém está fazendo a subestação, alguém está fazendo a linha de transmissão. Às vezes muitos chegam assim, rapaz, eu tenho a oportunidade aqui de vender concreto para esse povo todinho e é um preço que quem vai ditar sou eu, porque ninguém tem. São oportunidades que você cria e captura e aumenta seu VGV, né? Excelente, Denilson. E agora, opa, pode falar, Vanessa. André. O Jeffrey Oliveira, que está aqui na sala com a gente, ele colocou uma contribuição aqui no chat. Ele fala assim: o cenário atual está com alta entropia devido ao crescimento da contribuição das diversas fontes. Nesse novo cenário, novos riscos e oportunidades surgem. Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo, é aquilo que o Denilson estava comentando, né, das novas fontes, né, que entram. E agora a gente vai falar aqui um pouco sobre esse contexto, né, dentro da transformação digital, né? Como o Denilson bem falou, a gente vive num mundo de mudanças, né, onde as indústrias, para elas se tornarem competitivas, né, elas precisam dentro do seu do seu núcleo, né, predominantemente instalar um mínimo de um setor de P&D, de inovação, né? Porque a velocidade com que as mudanças estão acontecendo, né? Elas estão cada vez maiores, tá? Então, para estar alinhado com a estratégia da organização, para ela ter competitividade, permanecer no mercado, muitas das empresas hoje está procurando, né? Está se estruturando, né, Denilson? Hoje mesmo eu estava vendo umas ações da Cortez, né, de captura de novos projetos, né, lá no Senai, né? E, e eu vi o quão as organizações estão procurando. Então, quando você começa a desenvolver sistemas de P&D e você precisa, vai surgir vários projetos. Então, esses projetos, ele precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio nessa carteira de portfólio, que agora eu estou olhando
os meus processos internos, né? Onde eu tenho que ter tecnologia, eu tenho que ter um tempo de conclusão, eu tenho que ter retorno de investimento. Então, toda e qualquer inovação, toda e qualquer pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, como o Denilson bem falou, tem que ter o ROI. Eu tenho que ter um retorno sobre esse investimento, tá? Mesmo sendo projetos tecnológicos. E aí a gente traz aqui duas dificuldades, né, duas barreiras, podemos dizer, que devemos ultrapassar, né? Essa adaptação à tecnologia, né? Novas tecnologias estão surgindo e eu tenho que me adaptar o mais rápido. Eu tenho que também desenvolver tecnologia para esse público, né? Que precisa ser alfabetizado tecnologicamente, que precisa ter um bom manuseio, tem que ter o cliente no centro, tem usabilidade por parte do cliente, né? E resistência à mudança, né? Então, é outro obstáculo que, dentro dessa nova realidade, temos que superar, né? Que é melhorar os processos. E melhorar processo requer da gente uma reflexão de mudança. Então, processos de inovação, novos olhares são fundamentais nesse aspecto de trazer inovação, de melhorar os processos organizacionais. E aí nós, como GPs, né, precisamos exercer bastante a gestão de mudança, né, dentro das organizações, porque haverão, né, promotores da tecnologia, haverão também os detratores, né, e aí a gente precisa, né, ter uma boa gestão de mudança perante a isso para não ter que sabotar os projetos. E aí, trazendo um pouco do contexto, né, onde a gente está, é importante a gente entender que essa transformação digital, né, e trazer um pouco do conceito mais histórico, né, que a gente agora nós estamos na quarta geração, né, uma revolução industrial pesada, né, com sistemas cibernéticos, né, com IoT, Big Data, né. Então, nós saímos, né, de um processo de automação com o uso de computadores, de sensores dentro dos parques industriais. Estamos agora para esse sistema de os dados, né, que são coletados é o que não vai nos mover com a tomada de decisão eficaz, tá? Então, nós estamos presenciando isso dentro das organizações, essa quarta revolução industrial, essa quarta geração de transformação. E essa transformação digital, ela está muito alicerçada na convergência tecnológica, né? Onde tudo está se convergindo, né, para um grande Big Data, um grande Data Lake, né, com internet das coisas, com automação, essa robotização em escala, tá? Então, essa revolução ela está na convergência, né? E essa convergência dentro do mundo empresarial, tá, é que nós chamamos de transformação digital, tá? Então, essa transformação digital ela tem uma mudança, né, dos produtos, né, uma customização. Hoje, o consumidor ele quer aquele produto exclusivo, né, uma customização em massa de produtos e serviços, uma flexibilidade. Então, eu tenho que estar muito ágil, muito adepto às mudanças que são frequentes. Então, eu tenho que ter, como o Denilson comentou, métodos e metodologias que permitam essa flexibilidade, tá? E uma agilidade organizacional. E aí, quando eu venho com agilidade organizacional, eu tenho que ter processos enxutos, né? Eu tenho que ter processos com equipes, com squads que proporcione, né, essa maior agilidade organizacional. Eu não posso e não consigo mais ter uma estrutura burocrática dentro da minha organização. Então, quando nós falamos de tecnologia e de transformação digital, também passa também pelos processos, né? Não é só tecnologia como um fim, tá? E essas mudanças, né? Elas tanto no âmbito tecnológico, social, econômica, né? E que está atingindo em todas as áreas. Então, hoje não é exclusivo apenas de uma indústria, de um determinado segmento, tá? Então, nós temos aqui todas
os segmentos industriais passando, né, por essa transformação digital. Por que isso? Porque nós temos que desempenhar, e aí a estratégia da organização é sempre ter curvas, né, de desenvolvimento de novos produtos. Eu não posso me acomodar e entrar numa zona de conforto em que eu lance um produto ou trabalho em um determinado tipo de serviço e que isso vai me garantir o resto da vida uma sustentabilidade da organização. Então, eu tenho que estar em constante movimento, em constante evolução, olhando para o mercado, olhando as novas tecnologias e se reinventando, né? E se reinventando muito, muito rápido. A Amazon, por exemplo, você vê que é uma empresa de varejo, né? Grande varejista, que hoje o segmento também de armazenamento de dados em nuvens. Então, o que é a Amazon, né? É uma crise de identidade, né? Ela é varejo ou é tecnologia, né? São as duas coisas, é aquilo que me promete, né, na organização gerar frutos, né? Gerar retorno financeiro, ok? E trazendo do modelo tradicional, olhando aqui já para um mundo mais fabril, né? Dentro da organização, dentro de um parque de fábrica, né? A gente tem um modelo tradicional de de uma pirâmide entre o nível um, que é uma aquisição de dados através de sensores, atuadores e equipamentos, tá? Que passa por um CLP, né? Por controladores lógicos programáveis, né? Tem o turma aqui da Eletro, o Alexandre que sabe muito bem disso. É um monitoramento, né? Remoto, um sistema supervisório da minha fábrica, um nível de planejamento da minha manufatura até chegar a um nível corporativo, tá? Esse aqui é um modelo tradicional onde os níveis de atuação de dados eles percorrem, né? Acontece que com essa nova transformação digital, isso muda. É isso que está acontecendo. Eu saio dessa escalada de dados entre jogar para uma camada para outra, e agora os dados estão no IoT, numa internet das coisas interligados, onde os dados e as referências, eu posso ter dados da minha fábrica relacionados com dados do meu consumidor, com dados de previsão do tempo, enfim, eu tenho dados que eu possa manusear de maneira adequada e tomar decisões mais assertivas. E para isso a gente precisa de uma infraestrutura, eu preciso de uma TI, eu preciso, né, de, de tecnologia para suportar essa transformação, né? Ok? E diante de tudo isso, né, para onde nós vamos, né? Assim, qual roadmap a gente precisa traçar diante dessa transformação, né? O que mudar, né? Quais, De colesterol aí, né? Isabel, tá aberta aí, Isabel. E aí, é, como é que a gente, dentro desses novos projetos que vão surgir para ter essa convergência de dados, eu tenho que olhar para os riscos, né? Quais são os riscos envolvidos dentro dessa transformação digital, né? Quais são os riscos envolvidos em todos aqueles que o Denilson pontuou numa construção, aqui eu tenho uma figura de P&D, né, de desenvolvimento, e aí cabe muito bem a organização, quando eu entro com um setor de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, a organização ela tem que estar muito consciente de assumir riscos, tá? De assumir riscos, porque eu posso. O pesquisa e desenvolvimento é aquela, eu vou pesquisar, né? Existem dados, eu vou lançar 7 produtos que no final apenas um é que vai me dar bom fruto. E eu tenho que estar consciente do risco de que os projetos de P&D não vão funcionar, né? Que os projetos de P&D, eles naquele momento não satisfaz e que pode ter falha e faz parte do aprendizado. E aí a organização ela tem que ter essa vertente, tá? De
do conhecimento, da implantação do conhecimento que faz parte do processo de inovação, tá? E aí é um momento muito bacana esse da gente estar refletindo que as organizações precisam ter essa consciência, tá? De pesquisa e desenvolvimento, de assumir os riscos e de ter conhecimento. Foi que eu ganhei. O produto não me deu nada, mas eu aprendi, tá? E para surgir esse roadmap, né, a gente precisa primeiro fazer uma reflexão, né? Onde nós estamos, né? Onde é que minha organização se encontra, tá? Amadeu, E oi, des- pode, desculpe, é Denilson aqui. diga aí, Como a Denilson. gente combinou, eu queria pedir mil desculpas, mas vou ter que me ausentar agora, eu estou com a agenda aqui. E, enfim, queria agradecer a oportunidade mais uma vez, agradecer o pessoal pela atenção, enfim, e foi um prazer enorme, tá? Um aprendizado grande aqui, mas infelizmente com a dor no coração enorme, tenho que me ausentar. Nós que agradecemos, Denilson, tá? Isso é muito caro aqui pra gente e a gente sabe da sua agenda, do seu compromisso de pôr a agenda aí para nos atender, tá? Assim, a gente agradece de coração toda esses teus ensinamentos aqui, tá? É isso, um prazer. Obrigado, Andressa, e Obrigada. toda a comissão aí organizadora e todos os presentes, tá? Ele- Então, dando continuidade, né? Então, organizações precisam fazer essa reflexão, né? De onde estamos, né? Dentro dessa transformação digital que às vezes até assusta, né? E para onde nós vamos, né? Então, primeiro a gente precisa fazer uma reflexão e ter uma avaliação de maturidade, né? Existem alguns modelos de aplicação de maturidade, tá? No próprio Senai, tá? Tem um modelo do Senai, tem outros modelos, e, e ele passa por alguns estágios, né? Desde a digitalização, a conectividade, a visibilidade, né? A transparência, a capacidade preditiva e a adaptabilidade. Então, primeiro, onde nós estamos, né? Então, aplicar um modelo de maturidade é muito importante. Então, tem um primeiro estágio, que é o computacional, que é aquele estágio inicial, né, de digitalizar. Eu acho que muitas das empresas já passaram dessa fase. Tem a conectividade, que eu já estou intercambiando já interligação de processos, né, com o chão de fábrica. A visibilidade, né, a transparência, né, dos dados, do que acontece, a capacidade preditiva e a capacidade de adaptabilidade, né, dentro da organização. E aí trazendo para vocês assim, puxa vida, então você consegue olhar para você, na minha indústria, minha organização, eu estou atrasado, né? Então aqui estão os dados. Infelizmente, o dado do Senai ele não está tão atualizado. A última pesquisa que foi feita foi em 2010, tá? E o que é que acontece? Das empresas pesquisadas, 80% estão no nível de conectividade. Saíram daquela parte da fase de digitalização, estão em 80% em conectividade e algumas com visibilidade, tá? Então não achem que existem, a grande maioria das organizações já estão no nível mais avançado. Não. O que a gente vê no mercado é que muitas das organizações estão se estruturando, tá? Estão fazendo essa estruturação é, de elevar a sua maturidade de transformação digital, né? Então, antes de sair com iniciativas de projetos, né, é interessante você fazer um, um, um assessment de transformação digital, né, indústria 4.0, saber onde você está, porque às vezes você pode ter até já algumas iniciativas e traçar um roteiro consciente para onde é que eu quero chegar, né? Em que esfera eu preciso melhorar, né? E dentro dessa esfera traçar projetos e aí com os riscos mapeados, né? Tudo isso
esse roadmap e esse passo a passo evita você implantar uma solução, desenvolver um projeto, né? E que no final das contas não, não, não está alinhado com a estratégia da organização, tá? Então, muito importante essa visão, tá? Porque vai lhe dar um roadmap para onde nós queremos chegar dentro da organização, tá? Para onde, então, quando eu trago aqui a transformação digital e trago os riscos, é justamente para isso, para a gente poder fazer essa reflexão um pouco antes, tá? Trazer para dentro desse portfólio de projetos uma análise de risco, uma estruturação adequada, né, de que problema eu quero resolver, tá? E para a gestão de risco, né, então a gente tem alguns frameworks, né? Esse daqui é um framework da Deloitte, tá? Onde ele traz algumas esferas que nos norteiam, tá? Em relação a que esfera nós podemos mapear os riscos, tá? A nível de tecnologia, de fornecedores, regulamento, de perícia, de resiliência das operações, a governança, tá? Então, eu preciso ter uma governança que encapsule tudo isso atrelado, né? A governança de dados, muito importante, porque agora, já que eu vou ter dentro do meu ecossistema dados de todos os parâmetros, eu preciso ter uma governança em relação a isso. A quem tem acesso, a quem tem direito a construir o data lake, né? Quais são os acessos desse lake, quais são as camadas de proteção, né? Ataque cibernético, né? Então, muitas falando, né, já é fato, né? Hoje as organizações criminosas estão tentando, né, de todas as maneiras, né, os crimes cibernéticos. Imagine você pegar um dado de uma grande organização, os dados do cliente, dados do funcionário, enfim. Então, isso é um risco muito grande, né? Então, precisamos ter essa consciência de que de ter todo um ecossistema de governança desses dados, alinhado, claro, à LGPD da organização, né? A TI, por sua vez, ela não, né, na maioria dos casos, né, ela funciona não como dona do dado, mas ela é a curadora dos dados, ela que tem a proteção dos dados, a área de negócio, né, que tem os dados sobre seus domínios, a área de negócio precisa estar consciente desses dados, né? E muitos dos projetos, né, são para coletar mesmo os dados que possam estar sendo realizados de uma forma eh, ainda inadequada, claro, para o nível de maturidade da organização, pode estar dentro do seu Excel, né, não está dentro do RP, enfim, mas precisa ter uma organização, né? E aí passa até para o processo, porque não, nós vamos ver que quando você começa a fazer o mapa do dado, você vai ver que a origem dele não está adequada. Então, se eu estou montando um dashboard para uma tomada de decisão estratégia, onde eu percorro todo a origem do dado e vejo que o input foi feito é, por um humano passivo de erro em uma planilha, né, aquela decisão ela pode ser tomada de forma equivocada, né? Então, o risco de todo esse caminho do dado, ele deve ser bem, bem aferido, certo? E aqui alguns riscos envolvidos, tá? Ficou pequeno aqui a imagem, mas os riscos envolvidos à tecnologia, né? Aos crimes cibernéticos, à estratégia da organização. Então, eu- nós temos que propor projetos alinhados à estratégia da organização. Não adianta fazer um projeto de transformação digital sem estar alinhado com a estratégia. Não vai dar certo, tá? Crime cibernético, a gente falou, a operação, né? Olhar a operação, né? O que impacta,
dentro da operação aquela transformação digital, os riscos envolvidos, né, de uma máquina parada, né, o vazamento dos dados, é, o que que eu posso fazer, né, para minimizar ou mitigar o vazamento dos dados. A gente costuma dizer dentro da TI que, por exemplo, você tem uma ferramenta de proteção de dados, né, que você paga uma certa quantidade, mas que é como seguro. Você paga para não acontecer, porque se acontecer, o estrago vai ser um pouco quanto doloroso, né? Fornecedores, né? Então, tem uma gestão de fornecedores, parceiros que realmente sejam parceiros, né? Porque em determinados momentos você está abrindo algum, algum processo interno de sua organização para um parceiro e que ele deve também ter suas responsabilidades perante isso. Ele vai estar tratando de determinado projeto com os dados sensíveis da organização, né? E você precisa ter uma gestão de risco do parceiro em referente a isso, né? Não é interessante o parceiro ele falar, pega seus dados, enfim, vai para a concorrência, não interessa. Mas a gestão de fornecedores é primordial desse processo. E processos, que é o core da organização, tem que parar até refletir. Faz sentido eu terceirizar isso, né? Faz sentido o coração da minha empresa, esse processo core, tá dentro de um sistema de terceiro que eu não tenho um nível de segurança um tanto quanto adequado? Será que não seria interessante primeirizar esse tipo de serviço? Tá? Então, cabe esse tipo de reflexões justamente para isso, né? E aí, o segundo ponto, que é a privacidade, tá? Privacidade dos dados. Então, existem dados que realmente que são sensíveis, né? E são restritos a algumas camadas da organização, tá? Riscos regulatórios, aí a LGPD ela vem muito para nos guiar sobre a regulação de tudo isso, tá? E ter um ambiente resiliente, porque eu posso ter interrupção da operação, né? Indisponibilidade. Imagina que eu tenho um data center, né? Dentro de uma organização que não pode parar, responsável por uma logística pesadíssima, distribuição de um produto que é altamente vendável, que vende 24 horas, 7 dias por 24 horas, 7 dias por semana, né? E que eu tenho que ter uma resiliência boa, né? Se o sistema cair, os data center, é, não responder, eu tenho redundância de gerador, eu tenho redundância de camadas de proteção, tá? Então tem que ter sistema que me dê um nível de confiabilidade muito alto, porque se a operação para, a operação vai sentir na ponta um prejuízo econômico significativo, tá? Então passa muito por infraestrutura, sistema, tá? E agora trazendo um pouco aqui mais para para conhecimento, né? Então, assim, a gente falou muito de riscos, né? E existem técnicas, né, sobre algoritmos aplicados a essa gestão de risco, né? A gente não se debruçou, porque senão ficaria muito pesado. São apenas 2 horas para a gente fazer uma reflexão sobre risco, mas uma análise quantitativa, né? Análise quantitativa dos riscos. E aí, quando a gente fala em análise quantitativa dos riscos, nos vem muito falar sobre matemática, né, sobre algoritmos que nos ajudam a mitigar e a ter essa visualização dos riscos. Eu só trouxe alguns aqui para vocês, de alguns algoritmos importantes, então, o pessoal que se debruça na pesquisa operacional, é importante que existem problemas que você consegue resolver via programação linear, árvore de decisão, né, que ela auxilia nessa tomada de decisão em ambientes de incerteza, simulação de Monte Carlo, né, onde pegando aqui a fala do Denilson, onde ele falou em simulações. Então, a análise de Monte Carlo ela vai justamente prever cenários,
Ele vai te dar visões de cenários do que pode acontecer, dos SIs, tá? Então, as probabilidades que pode ocorrer. Teoria dos jogos, e aí é importante exercer uma mesa de negociação, né? Você saber negociar um contrato mal feito, né? Uma negociação mal elaborada vai gerar contratos também mal elaborados com riscos eh, bem leoninos, né, para o contrato. Então, programações estocástica, análise de sensibilidade, né, uma otimização robusta. Aí aqui está muito matemática, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe, né? Modelo de Markov e redes Bayesianas. Então, são alguns algoritmos, né, que são aplicados, que ferramentas, existem softwares para isso, tá? O pessoal de programação, de Python, né, consegue fazer um algoritmo em relação às análises de risco, tá? Tem muito conteúdo em relação a isso. Ok, gente. Agora eu queria fazer. A gente falou aqui um pouco sobre algoritmos, né? Eu queria propor aqui uma dinâmica antes do nosso encerramento, né? Mas todos vocês já usaram ou já usam o chat GPT no seu dia a dia como gerente de projetos, né? Sim, né? Sim, sim, beleza, né? Ele é um grande auxiliar, né? Na gestão de projetos, tá? Ele e na gestão de risco também ele faz essa ajuda, tá? Não substitui, né? A gente viu que a questão de responsabilidade, a responsabilidade ela é sempre do gestor de projeto, mas a inteligência artificial ela está aí para ser bem utilizada, né? No nosso dia a dia. E eu vou fazer aqui uma pequena demonstração, se me permitem, sobre o uso do, do chat GPT na gestão de risco, tá? Vocês estão vendo a tela do chat? Sim, Pronto. Então, imaginem, imaginem aqui, tá? Eu já escrevi, eu já deixei ele aqui pronto, eu vou apenas trazer para cá. Então, eu fiz aqui um contexto, tá? Eu disse para ele que eu era um engenheiro de uma gestão contratual de um projeto de construção de parque eólico situado no interior do Piauí, envolvendo uma construção de 120 bases e tem uma extensão de 45 quilômetros de estrada e eu necessito aprender um pouco mais sobre os riscos que devo levar em consideração a gestão desse contrato. Então, eu sei que existe risco financeiro, risco de gestão de contratuais, risco de construção, tributário, os insumos, os ambientais, e eu queria que ele definisse cada um desses riscos, tá? Então, para documentar, então, ele está me dando aqui uma definição de cada um dos riscos que eu particularmente aqui identifiquei, ok? Isso são construção, então está me dando a definição e alguns exemplos. Vocês estão vendo? Sim. Joia, joia. Então, com base nisso, tá? Com base nesses riscos que ele me elencou, eu vou pedir para ele o seguinte: eu vou pedir para ele elaborar uma lista de 5 riscos para cada tipo. Então, para cada tipo de risco financeiro, risco de gestão, para cada tipo de risco, ele está me trazendo, tá? Riscos específicos. Exemplo, risco financeiro.
aumento inesperado do custo, insolvência de um principal investidor, é, risco de gestão, substituição inesperada do membro-chave da equipe, tá? Risco de construção, atraso na obtenção de uma licença ou autorização, impedindo o início da continuidade da obra. Então, para cada risco, cada tipo de risco, ele me trouxe 5 riscos específicos. Isso já vai ajudar. Então, cabe a nós, como gerente de projeto, entender se faz sentido os riscos que ele me trouxe aqui ou não, tá? E aí eu vou explorar um pouco mais essas informações que ele me deu e vou pedir que ele elabore uma matriz de risco com a probabilidade e o impacto de cada risco. E queria que essa resposta fosse em formato de uma tabela. Opa, não foi? Gerando aqui. Tá analisando aqui. Deixa eu voltar de novo aqui. Não, pronto. Ó, então ele já trouxe aqui, ó, o tipo de risco, a descrição do risco, uma matriz de probabilidade de ocorrência e o impacto de 1 a 5. Então, para cada risco, ele me trouxe. Então, eu já tenho aqui de cara a minha matriz de risco. Eu tenho um risco, eu tenho a definição dele, eu tenho a probabilidade e tenho o impacto, tá? Então, aqui nessa relação, eu tenho 40 riscos. Desculpa, 40 riscos associados nessa situação. Tranquilo? É, eu vou pedir agora para ele fazer o seguinte, que ele adicione nessa matriz de risco 2 respostas por risco. Então, adicione nessa matriz uma coluna com pelo menos 2 respostas para cada risco. Aqui, deixa eu dar um erro aqui. Ele está analisando. Então, para cada risco, ele me deu duas respostas. Para cada risco, ele, ele me deu 2 respostas. Por exemplo, aumento inesperado do custo. Eu preciso, desculpa, renegociar condição de financiamento ou diversificar a fonte de financiamento, tá? Então, para cada risco, eu já tenho agora o risco, a probabilidade, o impacto e uma resposta que eu posso ver se ela é condizente ou não para cada um dos riscos. O que mais a gente pode melhorar aqui? Vamos supor que agora que eu queira dizer para ele que o valor do contrato, que o valor do contrato seja de 300 milhões e que ele adicione uma coluna dentro dessa matriz para ver o impacto financeiro de cada risco. Então, aqui não. Um erro aqui, ó. Acontece, né? Vou botar aqui de novo.
Ele está analisando. Pronto. Cheque ficou meio. O que ele fez aqui com as casas decimais aqui ficaram. Então tem um impacto agora financeiro de cada um dos riscos. E é importante porque ele consegue prever, né? E a gente precisa fazer alguma análise de contingência, enfim, aquilo que for necessário aí para um orçamento ou algo do tipo, ok? Gente, é, agora, Andressa, falta esses 15 minutinhos. Queria deixar aqui, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, acho que o pessoal ficou um pouco na dúvida. Colocaram aqui no chat que no segmento de gerenciamento de construção de projetos de infra, parece que ainda não existe uma IA, né, para gestão de risco, para esse segmento específico. É, para esse segmento específico, não, né? O que a gente pode utilizar é de uma forma geral, contextualizar, né? Para atender a nossa necessidade, né? E aí, para o segmento específico, né? Aí passa para aquilo que a gente falou, né? De coletar os dados, né? A gente, o setor de infra principalmente, se estruturar, né? O Denilson, no começo da fala dele, ele falou que a empresa onde ele está, ela está estruturando para coletar vários dados, né? E aí, seja de qualidade do processo da produção. A partir de que você tiver esses dados, aí você consegue treinar, né? Fazer uma IA interna, vamos dizer, que ela consiga responder as suas informações, né? Imagina aí tu tem informações de orçamento, informações de produção, e aí você consegue treiná-la, né? Com base nesses dados, né? Específicos. Desculpe abrir aqui o áudio, é possível comentar nesse momento? Sim, sim, tá Ah, aberto. pode. Claro. Tranquilo, pode ficar à vontade, é um Pronto, bate-papo, viu? isso. Estava tentando não interromper. Esse comentário, talvez, foi boa a resposta, mas quando eu coloquei que foi feita a pergunta se usam o chat GPT no dia a dia, eu respondi que não, na verdade. E que bom que teve essa outra interpretação sobre o sistema na construção. É porque também é uma oportunidade nessa apresentação, como na sua apresentação, tá, Amanda? A questão do vínculo entre o que é desenvolvido nas tecnologias ágeis e tudo que está com um viés muito focado em tecnologia, em programação, em aquisição de dados, e a construção de infraestrutura. Tá? Eu sou Uhum, gerente de projetos também do setor renovável, de eólicas. Provavelmente a uhum, empresa que eu trabalho já contratou até a Cortez, é um empreendedor do uhum, segmento de energia, e a uhum, gente, na implantação de um projeto complexo, como foi mostrado de eólica, que tem as contratações das obras civis, elétricas, toda essa parte de riscos que tem que ser examinados, os riscos socioambientais, sem dúvida alguma, de grande importância, mas é, quando se fala de chat GPT, tecnologias ágeis aplicadas no gerenciamento de projetos de infraestrutura diretamente, é que eu vejo que não tem muitas uhum, aplicações. Agora, se você fala, as tecnologias ágeis estão atuando como para coletar dados, como você estava pegando, coletar dados, estruturar sistemas para facilitar a longo prazo o gerenciamento de projetos, isso eu vejo ocorrer, como ocorre dentro da empresa em que eu trabalho. Mas uhum, a, as tecnologias ágeis tipo, um Scrum Master para gerenciamento de campo, de obra. É algo que ainda não tem, parece ter um viés mais para a tecnologia em si,
do que propriamente de infraestrutura. Claro, a disciplina de análise de riscos, como foi colocado, como foi apresentado agora, ela se aplica totalmente, né? Mas aí é o que já está descrito no PMBOK e do PMI Aham, há muito tempo, né? aham. Aí, Jeff, eu te convido, é, e aí fazer um bench com a própria Cortez, ou, enfim. Mas eles têm uma metodologia muito bacana, né? Aí eu convido também até tu dar uma olhada, né, no LPS, né? O Sim, Listening System Plan, né? Onde você vai verificar, na verdade é o Link Construction, né? Muda os nomes, certo, Jeffrey? sim, Me sim, desculpa, mas bebe da mesma fonte, é isso que eu queria te falar. Independente de nomenclatura, eles todos bebem do Lean, né? E quando você for ver ao fundo, tá? São os mesmos princípios. E aí é o que foca. Esquece o nome de ferramenta, né? E foca nos princípios. Então, quando você for ver algumas técnicas, né? Scrum, ILPS, AWP também estou falando bastante. Você vê que bebe do mesmo Lean, né? E só muda os nomes e algumas cerimônias. Exemplo, no Scrum nós temos a Daily. No LPS nós temos o check-in, check-out. É, no Scrum nós temos o Plan. No LPS nós temos o planejamento Six Week, de 6 semanas. Nós temos uma review. Nós temos também no LPS. Então, são sinônimos com nome diferente, e aí eu entendo. Um foi votado naquela época, né, no ambiente tecnológico, e um outro no ambiente civil. Então, cada um tem um cenário, cada um tem um sim. contexto. Mas quando a gente coloca, se debruça, você vai verificar que são as mesmas coisas, né? Contexto diferente, com a mesma usabilidade. E o bom, que aí eu gosto bacana, independente de um ou outro, é trazer, né, o, a equipe para o centro, né? Trazer a equipe para o centro da discussão, né? Ter o espírito de colaboração. E aí Sim. é o fundamental. Tá? Não sei Ok. se eu respondi, Não, mas perfeito. Inclusive, eu vou tentar entrar em contato, talvez aí com a Cortez, até para tentar deixa eu, entender. deixa eu só um licença aqui. Deixa eu Claro. só, E aí, Jeff, como é que você tá, cara? Tudo bom? Oi, tem esse, Dendova? você tá vendo, tem, Cara, dá uma tem pesquisada sobre a AWP e Lean isso. Construction. Tem muita coisa somente Eu, relacionada a eu tenho um AWP livro, e metodologia FEL. Aí tem algumas isso. coisas mais voltadas à otimização de processos construtivos e gerenciamento de projetos. Tem um, Ok. tem um livro aqui que é Lean Construction, o princípio do TACT também, do Eduardo Henrique de Oliveira, que não tá para ver. Devido à máscara do É, Dendova, fica vendo. Mas pode deixar só escrito no chat. pronto. Muito bom a informação e pesquisar. Hein? Tá? Pronto. Coloquei aqui Lean Construction, o princípio do TACT, tá? E aí Ok. você fazer é, mas bacana, viu? Muito, muito, muito boa a sua colocação, Jeffrey. E aí o objetivo de trazer o tema e de trazer também o Denilson foi justamente para isso, para a gente poder fazer esses links, né, e essas lacunas em gestão de risco em ambos os projetos, né? E aí é importante justamente sobre essa temática, tá? Sim, sim. Muito bom. Muito obrigado aí pela Obrigado também. pela explanação. Andresa, mais alguma dúvida, alguns esclarecimentos, alguns comunicados? Pessoal, mais alguém quer tirar alguma dúvida? E o que eu achei mais bacana
dessas duas visões, né, de setores diferentes, de empresas diferentes, que pelo menos para a gente, né, que não trabalha dentro desse ramo, para a gente ter essa visão de vocês, acaba abrindo ampliando, né, a nossa visão. E acho isso fantástico. É isso mesmo. Obrigada, Mônica. Pessoal, vamos tirar uma fotinha, se puder abrir a câmera. Aí, Amadeu, eu vou só pedir para tu parar de compartilhar a tua tela. Agora tu me fala só como é que para aqui que eu... Pronto, tu vai aqui em compartilhar a tela e cancelar. Parou? Não, né? Oi. Não, ainda está compartilhando. Pronto, Quando eles conseguirem Parou? ocupar aqui. Obrigado. Então, deixa eu só alterar aqui a visualização. Como é que cabe todo mundo aqui, Matheus? Aí a pergunta é difícil, porque eu Da estou brigando galeria. aqui pelo tablet aqui com a câmera. Meu Deus, está certo aqui. No alto à direita, na guia. Pronto, deu certo aqui. Aí, em questão do disponibilização do certificado, tá, pessoal? A gente vai estar enviando por e-mail para vocês. Quem ainda não... A gente pediu para colocar o nome aqui no chat, tá, para facilitar na identificação, tá bom? Quem ainda não tiver colocado, só colocar nome e sobrenome. E essa gravação vai estar disponível lá no nosso site também, tá bom? Não sei se viram. Vamos lá. Um, dois, três. Deu certo, gente. Muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui até as quase 9h30 da noite, buscando conhecimento, né? Obrigado a Obrigado também. todos. Tchau. Beleza, então, pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigado ao PMI, Tchau, Ceará, tchau. o capítulo. E um bom congresso no próximo ano, se Deus quiser. Para todos. E a Amadeu já fica o convite, viu?